0,800, porque a metodologia do planejamento estratégico é só para qualquer pessoa, ou para qualquer entidade. Aí se a pessoa que queira trabalhar no dia 0,830, estamos abertos. Me recuso. Não, mas pode ser. Tá aqui, ó. Pode ficar assim, lá comigo. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos todos à casa de André Luiz, né? Para mais uma noite de bênção, né? O nosso trabalho da noite de hoje, nossa preparação de ambiente vai ser pela nossa companheira Silvia, a nossa prece por Gleice ou por Beta, né? O expositor da noite é o Cristiano, com o tema A Fé que Move Montanhas. Os passes coletivos, por enquanto, né, serão realizados pelos mesmos trabalhadores. E que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, que nós possamos absorver o máximo desse banquete de bênçãos, que sempre acontece nas nossas noites de domingo e de segunda. Então, passo para a Fúvia para fazer a preparação do ambiente. Em seguida, Beta ou Gleice, se por acaso ela não chegar, para fazer a nossa prece inicial. Em seguida, o nosso orador vai tomar um pouco ali para nos brindar na noite de hoje com mais um momento de palestra. Boa noite. Boa noite. Vamos ver aqui o livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, quer dizer, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O livro, o autor é Emmanuel. Também tu e os principais dos sacerdotes tomaram a deliberação de matar também a Lázaro. João 12, 10. Interessante observar as cogitações do farisaísmo relativamente a Lázaro nas horas supremas de Jesus. Não bastava a crucificação do Cristo. Intentava-se igualmente a morte do amigo de Betânia. Lázaro fora cadáver
e revivera, sepultara-se nas trevas do túmulo e regressava à luz da vida. Era, por isso, uma glorificação permanente do Salvador, uma cura insofismável do médico divino. Constituiria em Jerusalém a carta viva do poder do Cristo, destoava dos conterrâneos, tornara-se diferente. Considerava-se, portanto, indispensável a destruição dele. O farisaísmo dos velhos tempos ainda é o mesmo nos dias que passam, apenas com a diferença de que Jerusalém é a civilização inteira. Para ele, o Mestre deve continuar crucificado e todos os Lázaros ressurgirão, sentenciados à morte. Qualquer homem renovado em Cristo incomoda-o. Há participantes do Evangelho que se sentem verdadeiramente ressuscitados, trazidos à claridade da fé, após atravessarem o sepulcro do ódio, do crime, da indiferença. O farisaísmo, entretanto, não lhes tolera a condição de redimi-los, a demonstrarem a grandeza do Mestre. Instala perseguições, desclassifica-os na convenção puramente humana, tenta anular-lhes a ação em todos os setores da experiência. Somente os Lázaros que se unam ao amor de Jesus conseguem vencer o terrível assédio da ignorância. Tem, pois, cuidado contigo mesmo. Se te sentes trazido da sombra para a luz, do mal para o bem, ao sublime influxo do Senhor, recorda que o farisaísmo, visível e invisível, obedecendo a impulsos de ordem inferior, ainda está trabalhando contra o valor de tua fé e contra a força de teu ideal. Não bastou a crucificação do Mestre, também tu conhecerás o testemunho. Amém. Se chegar. Boa noite, pessoal. Que bom estarmos aqui. Eu estou vendo cada um de vocês pelos olhos. E estou sentindo o que vocês estão sentindo. Saudade de Jesus, é ou não é? Com certeza. Assim sendo, tentemos nos conectarmos com as forças do bem que atuam constantemente em nossas vidas. E peçamos a Ele, o governador do planeta Terra, o nosso Jesus, do mais profundo dos nossos corações. Peçamos a força para superarmos os tropeços, as doenças e todas as dificuldades que nos deparamos na nossa jornada redentora. E agora, Senhor, que as tuas luzes se derramem sobre todos nós, especialmente sobre o nosso querido Cristiano, que vai falar de Jesus para todos nós. Possamos abrir caminho e procuremos introjetar a essência da sua fala e levar-nos para o mundo lá fora, a fim de que todos aqueles que conosco se encontraram sintam a presença do Mestre amado Jesus. Que assim seja. Que assim seja.
para acolhermos em nosso coração as palavras do seu Evangelho. Como Dona Beta bem disse, se estamos aqui é porque estamos com saudade. Outrora, nós sentávamos à beira de um lago para ouvir suas palavras. Hoje, ele desce do alto, mandando seus emissários para trazer novamente as suas mensagens. Então, nós vamos refletir na noite de hoje sobre fé. Uma palavra pequenina, monossilábica, 2 letrinhas, mas que nos acompanha durante toda a nossa peregrinação, toda a nossa existência. E aí nós vamos fazer algumas reflexões do que é a fé, ou como a fé nos move, e como não deve ser vivida a fé. Porque às vezes nós vivemos uma fé ilusória, uma fé cega. E a fé cega já se mostrou muito perigosa no passado. Então nós vamos fazer essas reflexões na noite de hoje. Por curiosidade, a noite de hoje não seria eu, tá? Mas a colega foi acometida de gripe e entrou em contato conosco antecipadamente, né, com toda a cautela para não vir aqui. Então todos nós estamos vendo todos vocês só com o sorriso dos olhos, porque estamos todos de máscara, né? Eu estou sem máscara, mas estou a uma distância mínima de 1,5 metro da pessoa mais próxima que está de máscara, né? Então a gente continua mantendo as questões sanitárias, porque o vírus ainda permanece, tá? Então nós vamos lembrar inicialmente uma história de uma mulher. Ela vivera na época do Cristo, solitária por uma lei não mosaica, mas uma lei dos homens, que diziam que a mulher em seu período menstrual era impura, não poderia ser tocada, ela deveria ficar ali, afastada de todos, porque o simples toque a deixaria a pessoa que a tocava impura, e essa pessoa teria que se afastar daqueles dogmas da religião. E aquela mulher, ela sofria o abandono, porque diferente de outras, ela tinha um problema de saúde que fazia com que o seu fluxo fosse constante. Então ela constantemente estava impura aos olhos da sociedade, e ela tinha que viver à parte, separada de todos, distante de um contato físico. E quanto um contato físico não faz falta? Quantos de nós não sofremos na grande epidemia de Covid, nos primeiros dias, onde fomos proibidos de nos abraçar, proibidos de nos tocar, onde tivemos que nos distanciar. E eis que aquela irmã sofria há mais de 2000 anos essa separação, não por uma questão sanitária, mas por uma questão de uma fé cega, que determinara em um determinado momento que aquela situação tornara impura. E eis que ela vivia do suor do seu trabalho, em sofrimento pela solidão. Mas ela ouve dizer que um Messias, um profeta da cidade de Nazaré, estava a fazer curas, curava cegos, expulsava pessoas que estavam endemoniadas, curava coxos, surdos ouviam. Seu coração se enche de esperança e de fé, pois a fé nutre a esperança, e essa também se nutre uma à outra. Ela decide então enfrentar as dificuldades do caminho e encontrar com aquele mestre que ela tanto vira falar, pois em seu coração ela tinha a certeza que se ao menos chegasse próximo a ele e tocasse a barra de seu manto, ela seria curada. Eis que ela sai ao encontro. Houve o burburinho da multidão. Muitos o rodeavam, muitos queriam tocar o mestre. E ela consegue chegar próximo a ele e tocar.
Após o seu toque, Jesus para e indaga aqueles seus apóstolos: quem me tocou? Pedro, que é como nós, muitas vezes impulsivo, muitas vezes aquela pessoa que não entende e fala logo de pronto, diz: mas mestre, por que perguntas? Esta multidão. E Jesus nos fala algo muito interessante. Ele diz: alguém me tocou, pois uma força saiu de mim. Aquela mulher, em seu coração, fica apavorada. Fora descoberta, mas ela tinha sido curada de pronto ao simples toque. Então ela já não era mais impura. Seu coração agora sente um misto de alegria pela cura, de agradecimento aos céus e a Deus, ao profeta Nazareno, mas ainda sente um certo temor, porque o que as pessoas iriam pensar? Mas ela se adianta e diz: fui eu que te toquei. E Jesus vai dizer a palavra: filha, a tua fé te curou. Analisando essa passagem, há mais de 2000 anos que ela é contada, falando dessa mulher que sofreu desse problema terrível, de uma hemorragia, né, que é considerada a mulher hemorroíça, nós vamos ver a verdadeira fé que move montanhas. Inicialmente, que montanha era aquela que aquela mulher vivia? O mundo judaico. Ela estava dentro de um mundo totalmente machista, uma comunidade patriarcal, que já observava a mulher como um ser inferior, pois ela houvera sido criada da costela de Adão, e por isso não era considerado nem mesmo espírito, era mercadoria. Graças a Deus, hoje nós já não compramos as nossas esposas, né, com 2 camelos, 2 cavalos, acabou esse tempo. Mas você observe que havia este momento. Então ela vivenciou essa experiência, essa montanha de viver nessa sociedade, e ainda é estigmatizada por ter um problema de saúde. Quando eu disse a vocês no começo do relato que o que afastava ela das pessoas não era a lei mosaica, não era a lei dos 10 mandamentos, mas leis instituídas pelos homens. Ao longo dos séculos, quantos de nós não fomos afastados da nossa fé, afastados de Deus, por ensinamentos errôneos, por leis humanas, que nos afastaram do amor do Criador? E eis que Jesus, neste momento em que ele vai dizer que alguém me tocou, neste momento em que ele diz: filha, a tua fé te curou, Jesus nos ensina que a fé é capaz de mover montanhas, pois aquela mulher ela teve que vencer o medo. Olha só, por que vencer o medo, Cristiano? Porque ela, ao momento que ela sai às ruas, no momento em que ela sai para o convívio, ela estava sendo contra a lei mosaica. Então ela teria consequências desse feito. Ela luta para vencer. Ela segue em busca do Messias. Eis outra montanha a ser vencida. Por fim, tem uma turba de homens. Ela teve, imagina, uma mulher já debilitada, porque as senhoras que aqui estão sabem que no período menstrual vocês pegam uma quantidade de sangue e geralmente ficam um pouco mais fracas. Imagine você ter essa perda constantemente. Ela não tinha uma saúde forte, então ela tinha uma saúde mais fragilizada, e ela vai enfrentar essa situação, mais esta montanha, para tocar o manto do Mestre. E ao simples toque, aquela fé com toda a gama de energias que o Cristo tem, a sua áurea, eis que acontece aquele momento fluídico em que ela é curada. Que momento tão belo! Ficou até imortalizado
Para os mais velhos, os mais jovens saberão. Padre Zezinho canta uma canção muito antiga que ficava tão bonita quando ele diz assim: quem me tocou, senti que uma força saía de mim, quem me tocou. Então ficou imortalizado nessa canção esse retrato de nós, enquanto espíritos que saímos em busca do Criador, em busca de vencer a montanha. Esta montanha que Jesus já nos dizia, a fé que move montanhas. Somos nós que saímos hoje de nossas casas, nos diversos lugares do nosso planeta, buscando nos encontrarmos para falarmos sobre o amor, falarmos sobre Deus. Estamos vivenciando novamente esse momento de encontro. Então, este é o primeiro exemplo que eu trago na noite de hoje. Essa mulher que busca vencer as montanhas. Eu te pergunto, qual é a tua montanha hoje a ser vencida? Todos nós temos uma montanha para ser vencida. É uma montanha no campo da saúde, é uma montanha no campo do trabalho, é uma montanha no campo conjugal. Todos nós temos. Agora, será que nós estamos tomando a atitude dessa nossa irmã de sairmos, de nos levantarmos e de buscarmos vencer a montanha? Ou a nossa fé está uma fé que fica ali, parada, apenas pedindo? Vocês estão lembrados de que Fernando nos trouxe reflexões no início do ano, falando do que nós queremos buscar, buscais, achareis. Estão lembrados dessas palavras da semana passada? Então, vamos refletir. Nós temos que sair em busca. Nós temos que ter a fé que alcançaremos o que precisamos. Mas precisamos sim sair da nossa zona de conforto ou de sofrimento para buscar essa transformação que ocorreu na vida daquela mulher e pode ocorrer na minha e na sua vida. Mas é necessário que nós nos levantemos. É necessário que acreditemos e que lutemos por isso. Por exemplo, basta eu ter fé que eu vou passar no Enem se eu não abrir um livro para estudar? Por mais fé que você tenha, você não vai passar no Enem. Ah, mas eu tenho tanta fé em Deus e Deus não olhou para mim. Ele olhou para você. Mas ele também olhou para o outro irmãozinho que foi estudar, olhou para outra irmãzinha que foi estudar. Não, a fé, ela não pode ser uma fé ociosa. Tiago, o apóstolo, ele vai nos dizer em uma de suas cartas o seguinte: olha, ele faz a seguinte comparação que é muito interessante e muito atual. Ele vai dizer assim: olha, mostra-me a tua fé e eu mostrarei as minhas obras. Aí você se pergunta, por quê? Porque existia naquela época uma questão muito grande. Eu pratico a fé e esqueço as obras. Era diferente do ensinamento de Jesus. Jesus esperava que nós fizéssemos obras, que nós dessemos de comer, dessemos água a quem tem sede, vestíssemos um nu. Essa era a verdadeira fé vivenciada. Não uma fé presa dentro dos cultos, presa dentro das igrejas, presa dentro dos locais de culto. Não. Então Tiago, nessa carta, ele vai dizer: olha, que fé é essa que não produz frutos? Então eu mostro a minha fé através dos frutos. Mostre a sua fé para mim. E aí nós vamos lembrar uma frase de Madre Teresa, que ela diz que é muito mais bendita as mãos que trabalham do que as mãos que oram. Porque você já imaginou? Olha, vamos imaginar a seguinte situação: eu tenho fé, aí chega uma pessoa que está passando necessidade na minha casa. Vamos imaginar que isso não acontece. Aí chegou, aí você disse: olha, meu irmão, que bom que você veio aqui. Olhe, Jesus é o mestre guia da humanidade, Deus é todo amor e tal. E a pessoa está lá morrendo de fome, né? Você fala, vai em paz. A sua fé não transformou. Primeiro porque ele não ouviu nada e ele estava com a barriga vazia. Então ele não ouviu o que você estava falando.
Segundo, que fé é essa? Que ela não nutre nem o básico do nosso irmão. Que fé é essa que não acolhe? Quando Jesus vai embora, aqui eu falo ir embora só no processo físico, eis que surge a Casa do Caminho, liderada por Pedro e os outros apóstolos. A Casa do Caminho ela tinha dois objetivos. Um objetivo, relembrar os ensinamentos de Jesus. Mas um objetivo muito maior era acolher as ovelhas perdidas, os excluídos. Pedro estava à frente daquele projeto. E havia muita guerra, muita briga. Por quê? O povo, aqueles que tinham o poder, não queriam a Casa do Caminho. Porque ela acolhia os excluídos. As mulheres de má vida, as viúvas, os órfãos, os aleijados, os cegos, os mudos. Eram esses os privilégios da casa. Era para esse que eles trabalhavam. Os apóstolos não esqueceram que Jesus dissera que ele viera para os que estavam doentes e não para os sãos. Os sãos não precisavam de médico, os doentes sim. E a Casa do Caminho tinha esse trabalho. E é esse trabalho, uma fé caridosa, uma fé que adora a Deus trabalhando pelo próximo. Essa é a verdadeira fé. Esse é o verdadeiro ensinamento de Jesus. Quando Jesus nos manda amar ao próximo como a nós mesmos, então, se eu estou com fome, eu quero ser saciado. Se eu estou com sede, eu quero uma sede de água para matar a minha sede. Se eu estou com frio, eu gostaria que me agasalhasse. São esses os ensinamentos de Jesus. Não é uma fé que afasta a criatura da criatura, mas uma fé que abraça, uma fé que ama. Essa é a fé que move montanhas. Essa é a fé que fez com que Chico Xavier, dentro de todas as suas limitações orgânicas, porque quem vê a biografia de Chico, vê o quanto ele era debilitado fisicamente. Mas a fé daquele homem moveu montanhas. Abençoado seja esse irmão que nos trouxe um legado tão grande da doutrina espírita em obras complementares. Vamos ver Kardec, que se consome para nos trazer a qualificação. Kardec, quando começa o processo da qualificação, nós vamos ver em obras póstumas os comentários. Ele trabalhava muito. Porque não foi assim. A codificação não foi feita um espírito ditando e ele escrevendo alguma coisa. Não. Foi coletado informações, respostas dos médiuns de vários lugares. E Kardec fazia todo um estudo para ver se aquilo ali estava dentro da universalidade dos espíritos. Se estava realmente coerente com a verdade. Para poder colocar. Se consumiu pelo amor ao Evangelho. Pela fé que teve que mover montanhas. Kardec chega a passar necessidade com a graça do doutrina espírita. E às vezes nós estamos vindo à casa espírita achando que ao adentrar eu não terei mais montanhas para contornar, para vencer. Tem montanhas. Às vezes nós vemos irmãos que vêm atrás da casa espírita ou atrás de outras religiões atrás de um único fim, de resolver um problema seu, seja um problema físico ou pessoal. E às vezes se frustra, porque aquele problema não é resolvido, não é sanado. Mas é porque a sua fé está presa a um processo que não vai te fazer libertar-se. Por exemplo, às vezes, isso a gente vai brincar um pouquinho aqui, é aquela mulher ou aquele homem que não se conforma, que perdeu o amor da vida dele. Né? Aí a gente até manda que tinha aquele pessoal que diz assim, traga o seu amor em 3 dias. Aí você vem para a casa espírita com a esperança que os espíritos resolvam a sua vida conjugal. Oh, gente, quantas vezes nós somos tão infantis, acharmos que a espiritualidade amiga
vai se preocupar com a vida conjugal. Muitas vezes você não precisa daquela criatura na sua vida. Ele é a montanha que você tem que remover. Ou ela é a montanha que você tem que contornar. Às vezes é isso. Às vezes você não tem trabalho, aí acha que se vir à casa espírita, ou na igreja católica, ou no templo evangélico, o emprego já vai se abrir as portas. Não é assim que funciona. Não é dessa forma. Porque a doutrina espírita, ela trabalha a nossa transformação moral. E muitas vezes essas montanhas que se apresentam no nosso dia a dia são as provas necessárias para a nossa evolução enquanto espíritos. Então, as montanhas existem e nós precisamos delas. Parece brincadeira, nós precisamos. Como saber se aprendemos a lição se não tivermos uma prova? Como saber? Se você realmente sabe, se você aguenta passar por uma situação que vai testar a sua paciência, se não tiver aquela situação para testar. Às vezes nós dizemos, eu quero ser uma pessoa paciente, eu tenho fé em Deus que serei paciente. Então vamos ver, trânsito de Arapiraca. Você está vindo para o centro. Eu quero ser uma pessoa melhor. Aí vai uma pessoa na sua frente, não dá seta e entra com tudo. Aí você está vindo assim muito espirituoso, aí... Esse você sabe o que é coisa boa não, né? Você acaba esquecendo do que é para você testar a sua paciência. Testar a paciência não é revidar o mal com o mal. Então você já começa a pensar aí. Eu quero testar a minha paciência. Chega em casa, deixo lá para o filho estudar a matéria. Chega lá, o filho está free fly. Você se pergunta, meu filho, vem cá, vamos testar a paciência, vamos conversar? Mas o meu filho gasta muito. A minha esposa gasta muito. Vamos conversar? Vamos testar essa fé? Vamos vencer essa montanha? E quando nos chega uma enfermidade? Muitas vezes nós nos perguntamos, por que comigo e não com o meu vizinho? Porque a gente é caridoso, né? Assim, quando a gente adoece, se a gente ganhasse na Mega Sena, a gente jamais diria isso. Porque eu ganhei e não fulano. Mas quando a gente passa por alguma dificuldade, carinhosamente, né, a gente chega e diz assim, mas por que não foi com fulano e foi comigo? Por que isso não aconteceu? Porque a lição precisa ser aprendida por você. Não é fulano que vai precisar aprender a lição. É você que precisa aprender a lição. Então, muitas vezes, a irmã enfermidade chega para nos dar uma lição. Às vezes para trabalhar a nossa prepotência, às vezes para ver a nossa resignação, o sofrimento. Muitas vezes é uma consequência, né, dos nossos atos nessa própria encarnação. Por exemplo, eu aqui, lindo, loiro, gordinho, hipertenso, obeso e diabético. Isso é o quê? O acúmulo de várias escolhas erradas. Eu vou poupar a espiritualidade. Eu vou dizer que essa montanha não foi plantada por mim. Ela foi plantada por mim. Agora eu tenho que rever essa montanha. Aí o que é que foi que eu fiz? Quem me segue nas postagens sociais viu que eu postei uma foto na academia. Eu disse, se eu não vou pelo amor, eu vou pelo ódio. Mas eu vou tentar melhorar. Eu vou tentar ver se eu melhoro os meus índices. Eu tenho que tentar contornar essa montanha. E essa foi eu que criei. Como muitas montanhas, somos nós que criamos ao longo das nossas reencarnações. Porque nós vamos fazendo algumas escolhas indevidas. Seguimos analisando a fé. Outra passagem do Evangelho, essa está narrada tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas. Conta o seguinte fato. Entra na barca Jesus e seus apóstolos e vão atravessar aqueles lagos que tinham, que alguns, por serem lagos muito grandes, alguns evangelistas escrevem como mar, outros como lagos, mas imaginemos um lago bem grande. E aí Jesus chega lá no cantinho daquela barca e decide que vai tirar um cochilo. Beleza, foi tirar um cochilo dele. Lembremos que entre os apóstolos,
Pedro e o irmão eram pescadores, há muito tempo. E eis que começa uma tempestade. O barco começa a balançar. Parece que vai afundar. Os apóstolos começam a ficar com medo. Note que Pedro e o irmão já eram pescadores, então eles já estavam no mar há muito tempo, já tinham vivenciado algumas tempestades. E curiosamente, Jesus cochilava, dormia no cantinho do barco. Continua a tempestade. Agora tem água entrando dentro do barco. Parece que vai afundar. Acorda, acorda, mestre. Nós vamos perecer. Jesus vai dizer: homens de pouca fé. E aí ele levanta, repreende o vento e o mar e cessa aquela tempestade. Vamos analisar essa passagem, que ela é tão significativa que ela está nos 3 evangelhos sinóticos. Primeiramente, a barca, que é a nossa vida. Nem sempre em nossa vida nós vamos estar em mares, em águas tranquilas. Por vezes a tempestade chega. E aí, como é que eu posso confirmar isso? Vamos para o livro dos Espíritos. Nós estamos num mundo de quê? De provas e expiações. Estamos saindo para um mundo de regeneração. Mas até lá, ainda temos provas e expiações. Então temos tempestades. Temos momentos em que o barco vai balançar. O barco vai dar aquela... E aí, por muitas vezes, é interessante observarmos que os evangelistas não comentam em momento algum que aqueles apóstolos que eram pescadores tomaram iniciativas de conter a tempestade. Tipo, içar uma vela, puxar alguma coisa que tentasse contornar o barco. Eles ficaram inertes. E aí correm para Jesus, para que ele resolva o problema. Muitas vezes nós fazemos isso. A nossa fé, ela deixa de ser uma fé que acredita, que trabalha, que transforma, e torna-se a ser uma fé apenas peditiva. Exemplo. Estamos no meio de uma pandemia. Aí, o que é alegado? Temos que tomar vacina. Ah, mas eu não vou tomar vacina porque eu acredito em Deus. E Deus vai me livrar. Vai livrar você porque você é a última bolacha do pacote. Né? Porque assim, as 642 mil pessoas que desencarnaram não eram a bolacha do pacote. Mas você é a bolacha do pacote. É a Coca-Cola do deserto. Então, você não vai morrer. Tolice a sua. Prepotência. Essa é a fé cega que se torna prepotente. É a fé que levou tantas pessoas à fogueira. É a fé que condenou os mártires. É a fé que ainda hoje expulsa dos templos os irmãos mais necessitados. Então, por que eu trouxe esse exemplo da pandemia? Porque muitas vezes nós estamos, eu não vou pegar Covid não, porque eu estou sempre rezando, eu estou sempre orando, e Deus olha comigo. Gente, Deus olha por todos. Por todos. Os que desencarnaram, não é porque Deus virou assim, no minuto que ele virou, a pessoa desencarnou. Não foi isso. Não aconteceu isso. Aqueles irmãos realmente, alguns já estavam no seu planejamento reencarnatório retornar. Por que eu digo alguns? Porque se eu, cristiano, não tomo as medidas preventivas, o álcool gel, a máscara, a vacinação, eu estou abrindo espaço para o meu retorno mais rápido ao plano espiritual. Então, assim, poderia não estar no meu plano, no meu planejamento, eu voltar por causa da Covid. A mesma forma, por exemplo, vocês acham que alguém, vamos fazer essa observação, está no planejamento reencarnatório assim, cristiano vai tomar todas, vai pegar o carro, vai sair em alta velocidade, vai bater, vai desencarnar.
Vocês acham que alguém planeja um planejamento reencarnatório desses? Nunca. Mas no momento em que eu decidi beber, decidi misturar com direção, eu já tomei uma decisão de abreviar. Eu já me tornei um suicida indireto. E olha que pode ser até direto. Então, a minha fé ela não pode ser uma fé cega. E para o espírito, essa fé não pode ser cega mesmo. Porque Kardec vai nos dizer que o espiritismo e a ciência devem seguir a lei. E se em algum momento a ciência divergir do espiritismo, fiquemos com a ciência. Não é o Cristiano quem está dizendo, é Kardec. Então, irmãos, se você vem ao centro espírita, se você estuda as obras, se você diz que é espírita, então você vai seguir a ciência. Né? Se você está acima do peso, você vai ter que diminuir tudo conforme a ciência explica. Você não vai se ajoelhar e esperar que Deus resolva o seu sobrepeso. Ele não vai resolver. Deus não vai ser o seu personal na academia. Não vai. Não se iluda. Ele vai botar assim, um obsessor para ficar lhe perturbando. Mais uma, mais uma, mais uma. Né? E você morrendo ali de ódio. E ele, mais uma, mais uma. Mas Deus não vai fazer isso. Então nós temos que entender que a nossa fé ela não pode ser essa fé cega. Ela tem que ser uma fé estudada, raciocinada. É isso a beleza da doutrina espírita. Porque ela revela para nós essa fé raciocinada. Essa fé que é uma fé que tem lógica. Não é uma fé inventada. Não é uma fé que, eu ouvi dizer que, eu imaginei que. Não, é uma fé viva. É a fé que o Cristo nos trouxe. Essa certeza de que somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Que estamos aqui num plano de provas e expiações, que vamos aprendendo, que vamos nos trabalhando, até chegarmos à angelitude. E aí continuamos trabalhando em prol dos nossos irmãos. Porque a alegria do Espírito, que vai se depurando, que vai se transformando, que vai se melhorando, é auxiliar os seus irmãos. É a alegria que o professor sente quando o aluno começa a aprender a ler. É a alegria que Dona Bela sentia quando o aluno começava a aprender a datilografar rápido. É a alegria que a Vanilza sente quando um dos alunos dela tem um avanço. É a alegria que a Mônica tem quando ela vê que um dos pacientes dela está progredindo. Essa é a alegria dos espíritos, quando eles nos veem crescendo, buscando vivenciar a fé que transforma. Nós não podemos ser aquela figueira do Evangelho que não dava frutos. Nós não podemos passar uma encarnação sem dar frutos. Nós temos que dar frutos, frutos bons. Como é que eu dou frutos bons, Cristiano? Segue a Jesus. Ouve o que é que Jesus tem a nos dizer. O que é que Ele está nos dizendo? Qual o caminho que Ele está nos apontando? E aí sim, dentro deste caminho você vai ter uma fé fortalecida para enfrentar as montanhas e as dificuldades que vão surgir na sua vida. Porque elas surgirão. As tempestades surgirão. Aí você pode dizer, mas por quê? Vamos pensar, vamos refletir. Vamos imaginar aqui Saulo. Saulo, né? Que todo mundo aqui reconhece, depois vai lembrar que ele é Paulo, torna-se Paulo. Saulo era uma pessoa muito boa. Ele fazia cartinhas do coração, dizendo assim: hoje nós vamos mandar degolar o Flávio. Aí, coraçãozinho. Hoje nós vamos mandar apedrejar fulaninho de tal. Coraçãozinho. Por que eu estou dizendo isso?
Porque Saulo é quem assinava as cartas para que os primeiros cristãos fossem presos, fossem mortos. Foi ele que estava ali matando Estevão, ao lado de Estevão, na hora da morte. E aí, Saulo tem um encontro com Jesus em Damasco. Aí você vai dizer, pronto, a partir daquele momento, houve a conversão. Não. Saulo teve que vencer várias e várias montanhas. Ele teve que alimentar a fé. Por quê? Primeiro, olha só como era Saulo. Se Saulo, como era antes de ele se tornar Paulo. Saulo era jovem, era bonito, era o partidão. Participava do alto comando religioso da época, tinha bom estudo, ainda tinha cidadania romana, era um partido, era top, aos olhos do mundo. Mas quando ele começa a sua peregrinação, a busca de transportar, de retirar a montanha do caminho, ele começa a ter que vivenciar, por exemplo, enquanto ele estava ali vivenciando a sua situação judaica, ele tinha um salário pago pelo templo. O templo pagava o salário dele. Quando ele se converte a Paulo, ele vai trabalhar com tecelagem, fazendo tapetes no deserto. Primeira montanha, uma montanha financeira. Ele deixou de ter uma situação cômoda, mas para vivenciar a fé dele, ele precisou transpor esta montanha. Como ele era uma pessoa que tinha uma dicção muito boa, uma oratória muito boa, era costume as pessoas pararem para ouvi-lo. É interessante que no livro Paulo e Estevão, quando Paulo ouve Estevão a primeira vez, Paulo é tomado de ciúme e inveja. Porque Estevão falava com o Espírito. Então, assim, Paulo, mesmo conhecendo toda a lei judaica, ele não tinha aquele amor, que Gesiel, depois Estevão, tinha ao falar do Mestre. Aquele espírito vivenciava um amor muito grande. Então ele tem um certo ciúme. Vocês já sentiram ciúme? Ou inveja? Sentiram não, né? Todo mundo é espírito evoluído aqui, né? Ninguém sentiu, nem ciúme nem inveja. É algo que não é bom, mas a gente sente. E aí Paulo teve que contornar essa montanha, a montanha do orgulho. Por quê? Ele falava sobre Moisés. Tem um monte de gente ouvindo. Quando ele se converte, ele se conta, agora eu vou falar de Jesus e vai todo mundo me ouvir. Não ouviram. Uma pancada na montanha do orgulho. E agora? Volta no deserto. Fortalece a tua fé para contornar essa montanha. Muitas vezes isso acontece conosco. Nós temos que contornar a montanha. Temos que voltar para o deserto. Temos que pedir o alimento espiritual para seguir adiante. Às vezes você entra na casa espírita, aí perde o emprego. Oi? Perdi o emprego. Nossa. Aí terminou o namoro. Oi? Nossa. E eu não estou andando na casa espírita? Não era para ser assim, era assim. Primeiro, por que era assim? Como é que está a tua fé? Está sólida? Ou você vai correr para outro lugar que te garanta isso? Ou você vai brincar de troca? Quem aqui já brincou de troca com Deus? Pode levantar a mão. Ninguém nunca fez promessa? Olha, se eu conseguir isso... Olha só as promessas. Não estou fazendo julgamento da questão, porque é uma questão de fé. Mas olha só, vamos imaginar. Estamos falando de uma fé raciocinada, tá? Então assim, que diferença faz eu fazer um acordo com Deus e dizer o seguinte: se eu conseguir isso, eu vou usar preto por 6 meses.
faz alguma diferença? Tirando o fato que você vai gastar mais com roupa preta? Não faz diferença. Ah, se eu conseguir isso, eu não vou comer carne por um ano. Beleza, você vai virar vegetariano. Tem as suas vantagens. Mas, enquanto espírito, isso vai fazer você evoluir em quê? Vê que fé infantil a nossa, que muitas vezes nós nos deixamos por estas coisinhas. Ai, olha, Senhor, se eu passar no vestibular, eu fico sem tomar Coca-Cola por um ano. Quem vai ter problema vai ser a Coca-Cola, que vai perder o consumidor por um ano. Você, enquanto espírito, não evolui. E aí você está brincando de troca com Deus. Deus não brinca de troca com ninguém. O que Deus quer é a sua mudança. A sua mudança interior, a sua transformação, a sua reforma íntima. Então você pode até dizer assim, olha Senhor, dá-me força de paciência e eu vou tentar passar um ano sem fazer julgamentos do próximo. Aí sim, você está começando a se trabalhar. E nem significa que Deus vai te dar isso, porque você não está, como diz, eu não sei se você já passou por essa frase. Mãe, eu fiz isso. Aí a mãe responde, não fez mais do que sua obrigação. Alguém já ouviu essa frase? Né? Você chega todo ano e diz, mãe, eu fiz. Aí ela olha assim, não fez mais do que sua obrigação. Tirou uma nota azul. Ah, eu passei na prova. Sim, eu não fez mais do que sua obrigação. Enquanto aluno, sua obrigação é essa. Né? Então, quando a gente faz isso, é meio que como se dissesse assim, sim, meu filho, você não fez mais do que sua obrigação de procurar a sua reforma íntima. Né? Como Jesus vai dizer, o que é que você está fazendo a mais do que os outros? Essa é a pergunta nossa. Então, a questão da fé raciocinada é isso. É o analisar o que é que realmente transforma, o que é que melhora o meu espírito, o que é que me faz avançar. A fé que fez aquela mulher avançar e vencer os muros de uma sociedade que a enxergava como uma pária social, como alguém que deveria ser afastada de tudo, do convívio. Essa fé que a gente deve buscar. É a fé de Saulo que se vê nu diante do Mestre Jesus, porque naquele momento é desnudado, ele vê que o quanto ele estava errado, o quanto ele estava perseguindo o homem errado, o quanto ele estava condenando as pessoas indevidamente, o quanto ele estava sendo injusto. Então naquele momento ele se desnuda, quando ele pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? E aí a gente tem que buscar essa fé. Quando a gente lê a obra Paulo e Estevão, a gente vai vendo que essa transformação de Saulo até se tornar Paulo, a transformação desse espírito, que vai dizer, Senhor, o que queres que eu faça? Até aquele momento que ele vai dizer, venci o bom combate, completei a corrida. Quando ele já está chegando no momento do seu suplício em Roma, existe nesse espaço de tempo várias montanhas que ele teve que lutar para vencer. Incredulidade dos amigos, o pai que lhe virou as costas. Muitos de vocês não sabem, aqueles que leram a obra Paulo e Estevão saberão, mas o pai de Paulo lhe virou as costas, não quis saber do filho, disse que o filho estava louco. Os amigos mais próximos disseram, isso é loucura, desiste disso. Meio que dizendo, olha, tu tinha tudo aqui, tu vai correr atrás desse Nazareno, correr atrás dessa história, desses cristãos. Ele teve que vencer todas essas montanhas, buscando solidificar a sua fé, estudando as Escrituras. Por que é que eu digo muitas vezes aqui, quando eu tenho a oportunidade de falar para vocês, gente, leiam a codificação, estudem a doutrina. Porque se, por exemplo, se eu chegar aqui e
ou Fúvia, ou qualquer outro palestrante chegar aqui e a gente disser algo que está totalmente divergente, contrário à doutrina, vocês carinhosamente, depois que acabar a fala, vocês nos chamam de superfulano. Eu acho que você disse não está dentro da qualificação espírita. E aí a gente vai conversar, porque a gente não sabe tudo. Mas vocês só vão saber dizer isso se vocês estudarem. Paulo estudava. Há uma passagem muito interessante, que é quando Paulo, ele, se não me engano, está ele e Barnabé. E eles estão numa caverna. Vamos lembrar que não existia postes de energia naquela época. Então imagina, quem aqui já teve a oportunidade de ir num sítio à noite, sem energia elétrica? É escuro, não é? Pronto, imagina um lugar assim bem escuro. E ele estava conversando com o Barnabé e muito alegre, porque eles tinham algumas cópias. Hoje nós temos livros, né? Vai uma gráfica, vai e faz os livros. Na época de Jesus era manual. Então, por exemplo, eu pegava esse livro e começava a escrever até terminar a cópia, aí eu passava para a dona Beta, uma cópia. Era uma cópia. Os pergaminhos. E aí o que acontece? Ele está conversando com o Barnabé e dizendo assim, olha, a gente fica muito feliz que a gente tem um tesouro nas mãos, não sei o quê. Os ladrões que estavam passando ouviram isso e pensaram que eram tesouros materiais. E vai lá e rouba eles tudo. E Paulo fica muito triste, porque levaram o tesouro. E aí Barnabé diz, não, mas eu tenho uma cópia escondida aqui no manto. E aí ele se alegra novamente. Então assim, ele estudava, né? O mestre que ensinava, Paulo Gamaliel, também estudava as escrituras. Então a nossa fé ela tem que ser abastecida, estudada, né? Então eu sempre convido vocês, olha, a gente vai retornar agora em janeiro, dia 16, os estudos da casa, aos sábados, de 3h30 até 5. É 1h30, onde a gente conversa, onde a gente aprofunda aqui nas doutrinárias do domingo. Na segunda-feira, a gente tem o estudo do Evangelho, de 7h30 até 8h30, porque de 7h30 até 8h a gente faz o estudo e depois a gente tem irradiações e preces. Por que é importante? Porque a gente precisa adquirir conhecimento, né? Às vezes a gente diz, não, mas eu estou assistindo muita palestra online. Eu vou ser sincero a vocês, graças a Deus, nós temos a oportunidade de assistir palestras online da 0 hora de um dia a 0 hora do outro dia. Isso nós não podemos negar. Nenhum de nós pode dizer assim, eu não consigo assistir uma palestra por causa disso aqui. Beleza. Mas o que eu pergunto a vocês é, você assiste uma palestra na sua casa com disciplina? Porque uma coisa é você assistir a palestra, aí passa o menino chorando. Passa correndo. Depois passa o cachorro, latindo, atrás do menino. Depois vem a funcionária liga o negócio de limpar o tapete. Você acha que você consegue prestar atenção? Ou você, quando vai assistir uma palestra online, você dedica aquele tempo, vai para o seu quarto, aí sim você vai estudar como se você estivesse sentado ao orador. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes a gente diz assim, eu estou assistindo muita palestra online, como é que está assistindo? Eu liguei a TV, aí eu estou fazendo almoço. Fulana, pega aí mais alguma coisa. Fulana, não sei o quê. Sai cachorro velho, não sei o quê. Você não aprende assim. Aprende. Alguém aprende matemática dessa forma? Estudar a doutrina espírita também não pode ser assim. Então assim, eu sempre faço esse convite. Fora que, dentro dos templos espíritas, como nos nossos irmãos católicos evangélicos, dentro dos templos, existe todo um trabalho dos irmãos espirituais para nos auxiliar nesse entendimento. Porque muitas vezes na nossa casa a gente não faz o evangelho no lar, né? Aí a gente não perde as nossas defesas, e aí os nossos irmãozinhos mais ignorantes vão lá e nos atrapalham. Por exemplo, você às vezes vai fazer o evangelho no lar, aí curiosamente um vizinho liga o som no piseiro. Aí é você tentando ler e a música gritando lá, o piseiro vai cantar e você danado tentando entender. Não acontece? Já aconteceu? Já aconteceu aqui no centro. A gente começar um estudo e o cabo aí na frente meter o som.
Como é que os irmãos ignorantes vão agir? Através de outros irmãos que não estão fortalecidos na fé. E às vezes somos nós que damos essa vazão, que construímos as montanhas na nossa vida. Muitas vezes nós fazemos essas escolhas erradas e construímos as montanhas e depois reclamamos que temos montanhas. Então, meus irmãos, para finalizar, eu quero só lembrar vocês 2 fatos. Primeiro, montanhas existirão enquanto estivermos aqui. Jesus já nos dissera: no mundo havereis de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Jesus está nos dizendo isso. E uma coisa que eu quero dizer a cada um de vocês, porque é o que está me dando forças em momentos em que eu acho que eu não vou conseguir vencer a montanha. É lembrar de Jesus dizendo: vinde a mim todos vós que estáis fatigados sob o fardo, e eu vos aliviarei. Então, quando você se sentir cansado, se dirige a Jesus. Pede para Ele te auxiliar. Vai ao encontro dele. Pede forças para fortalecer a tua fé que muitas vezes está abatida. Pois essa sim é a fé que nos dará força de vencer a montanha. Seja qual for a montanha que você está passando agora. A perda de um ente querido, a doença de um ente querido, a perda do emprego, a perda de uma condição social, a não aprovação no Enem, um problema depressivo. Pede forças a Deus. Vai ao encontro de Jesus. Ele está chamando você e a mim, dizendo: venha até mim. Então vamos fazer como aquela mulher. Vamos até Jesus. Vamos tocar no manto dele. E aí vamos receber aquela carga de energia. Imagine como é gostoso quando a gente vai tomar um passe, um dos outros. Eu falo aqui nós, essa turminha aqui. A gente fica precisando se melhorar, a gente toma passe um do outro, fica com uma sensação tão boa, tão gostosa. Imagina o passe de Jesus. Como é que você não sai? Né? Você sai pulando feliz de alegria. Então, meus irmãos, nesse segundo domingo inicial do ano, lembremos que em 2022 nós teremos várias montanhas, mas que com a fé fortalecida no Evangelho de Jesus, fortalecida estudando a doutrina espírita, entendendo que nada acontece por acaso, que Deus não nos castiga, nós não somos punidos por Deus. As montanhas surgem para serem vencidas. Nos coloquemos de mãos dadas com o Mestre Jesus e sigamos o fé. Que Deus os abençoe. Tenha uma semana maravilhosa a todos vocês.